Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Gargano, sou professor de Filosofia e Sociologia e hoje eu vou trazer para vocês um dos principais temas do Enem para você performar de maneira melhor nessa prova. Você não pode deixar de saber que é o tema da ética. Ética é um dos temas que mais cai na prova do Enem e ele cai mais porque é um tema bastante amplo. Desde o mundo antigo até o mundo contemporâneo nós temos diversas teorias éticas e, portanto, você precisa se familiarizar com as principais dessas teorias. E eu trouxe aqui para vocês hoje, nessa aula, nesse pequeno drop aqui de dicas para você do Enem, 4 assuntos que mais caem no Enem do tema ética. Vamos lá então? Então, olha só. Primeiro assunto, primeiro tópico que a gente tem que entender é o que significa ética. A gente costuma fazer uma distinção muito vinculada ao senso comum, que a diferença entre ética e moral é porque a ética ela é individual e a moral ela é coletiva. Essa não é uma distinção muito clara. Moral, normalmente a gente diz que é o conjunto dos valores que uma sociedade cria para si mesma. Então nós temos cada sociedade com o seu próprio conjunto de valores, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e isso acaba orientando a vida das pessoas. Na filosofia, a gente costuma atribuir a ética a um campo dentro da filosofia. Então a ética não significa que ela é individual ou coletiva. A ética é uma área da filosofia que tem como objeto de estudos a ação humana. Então, a ética é uma área da filosofia que estuda as ações humanas. Por que nós devemos estudar as ações humanas? Porque nem sempre é muito simples entender como nós devemos agir. Será que numa determinada situação é melhor eu fazer X ou Y? Quer dizer, qual o parâmetro de escolha que você vai assumir? Será que nesse determinado contexto a melhor ação seria essa ou aquela? É isso que interessou a maioria dos filósofos desde o mundo antigo. Então você tem teorias éticas desde o Sócrates até o mundo contemporâneo. Perceba que no mundo antigo os problemas sociais, políticos, culturais, econômicos eram completamente diferentes dos dias atuais. Então você precisa entender que naquele contexto os autores vão pensar modos de ação por vezes muito vinculado àquela época. E no mundo contemporâneo, modos de ação que são mais vinculados aos problemas da nossa época. Para você ter uma ideia, tem um autor que se chama John Rawls, tem outros autores também, mas o John Rawls, por exemplo, ou Hans Jonas, melhor exemplo ainda, é um filósofo que vai trabalhar com uma discussão ética muito vinculada às discussões contemporâneas sobre o futuro da humanidade. Nós estamos vivendo hoje num mundo em que as nossas ações elas têm impacto não só para mim ou para a minha comunidade, mas para a humanidade inteira. Então, a concepção de ética ela vai se alterando de acordo com o contexto, de acordo com a época. Mas, aí entra um ponto importantíssimo das discussões sobre ética. Na maioria das vezes, os autores tentam estabelecer princípios, fundamentos da ação humana que possam ser universais. Ou seja, os autores normalmente dentro da filosofia tentam trazer para dentro da discussão de ética como podemos agir para agirmos bem, mas de maneira universal, em todo tempo e espaço, em qualquer época. É isso que é interessante na ética, você tentar encontrar um modo de ação que possa ser universalizado. Esse é um dos tópicos mais presentes nas concepções éticas. Então, como é que a gente poderia definir a ética? Ela é uma área da filosofia, então ela é uma disciplina, como qualquer outra, que se propõe investigar os princípios e os fundamentos das ações humanas. Então, todo mundo que age movido por um princípio. Então a ética é a discussão desse princípio. Qual que é a base da sua ação? Por exemplo, se eu ajudo uma pessoa que está passando por necessidades, eu sou uma pessoa ética? Não necessariamente. Eu tenho que entender qual é o fundamento da minha ação.
Com base em quê? O que me levou a fazer isso? Será que eu usei essa pessoa passando necessidades para aumentar o meu engajamento nas redes sociais? Isso invalida a minha ação como uma ação ética, por exemplo. Ou será que eu agi dessa maneira porque eu tenho uma obrigação moral com a humanidade? Já é um outro ponto. Então, dentro dessas discussões amplas, eu trouxe aqui para vocês 4 tópicos muito importantes para você aumentar as suas chances de fechar a prova de filosofia do Enem. Então, nós temos a concepção de ética do Aristóteles, no mundo antigo, no mundo helenístico, as escolas helenísticas, e aí aqui eu separo epicurismo e estoicismo, e no mundo moderno nós temos a briga, vamos dizer assim, entre a ética deontológica ou a ética do dever do Kant, que é um iluminista alemão, e o utilitarismo, que, apesar de se contrapor à ética kantiana, é talvez a ética mais presente nos nossos dias, e você vai perceber isso. Então, o que você precisa saber de maneira muito clara sobre esses 4 tópicos para você olhar para a questão e já reconhecer se ela é uma questão sobre a ética aristotélica ou sobre a ética kantiana e não confundi-las? Porque há uma questão muito importante que a gente tem que entender em ciências humanas, que é a seguinte: apesar de ciências humanas ser uma área que depende da sua interpretação e muitas vezes a interpretação ela acaba resolvendo a questão, uma boa interpretação só faz sentido se você souber o conteúdo. Então é extremamente importante você saber distinguir essas áreas para você não interpretar de maneira indevida e marcar a alternativa errada, que é o que a gente não quer. Vamos lá, na ética aristotélica você lembra que é uma ética baseada na noção de felicidade. Para o Aristóteles, a ética, o agir bem, está associado a uma vida feliz. Mas o que o Aristóteles chama de vida feliz? Esse é o grande ponto. Porque se ele chamasse de uma coisa, a ética mudaria. Mas ele chama especificamente de uma vida virtuosa. Então, ser feliz, para o Aristóteles, é levar uma vida virtuosa. Então, a felicidade, ela está associada ao exercício da virtude. Observe essa palavra exercício. Exercício é uma palavra que nos indica uma certa constância. Não é uma única vez, não é uma vez só. Exercício envolve hábito. Então eu tenho que agir habitualmente de maneira virtuosa. E o que é a virtude? É a excelência de uma ação. Então, para o Aristóteles, nós só podemos ser felizes se agirmos constantemente de maneira excelente. E o que é a excelência? Para o Aristóteles, é o meio termo entre o excesso de uma ação e a falta. E esse meio termo ele ocorre quando nós colocamos a razão como aquele elemento que vai controlar os nossos impulsos. Então, o indivíduo feliz é o indivíduo que orienta as suas ações por meio da razão, controlando os seus impulsos, não deixando a gente cair nem no excesso, nem na falta. Olha que ética extraordinária. É uma vida inteira para você se tornar uma pessoa ética. Já no mundo helenístico, vocês lembram, as concepções mudam. E a ética passa a ser associada, por exemplo, no epicurismo, a uma busca pelo prazer. Viver buscando o prazer é um elemento fundamental da ética epicurista. Mas aqui há um detalhe. Nem todo prazer me faz bem, nem todo prazer me leva à tranquilidade da alma, que é o que eles chamam de ataraxia. Há prazeres que às vezes são preferíveis deixar de lado. E há alguns sofrimentos que são preferíveis, caso nós obtenhamos um prazer maior. Então, os prazeres mais simples e mais naturais à necessidade do corpo humano são aqueles que nos levam à felicidade. Então, a felicidade aqui mudou completamente. Estamos em outro contexto. A polis entrou em declínio, o mundo grego está agora sob domínio dos macedônios. Então, não mais a felicidade é o equilíbrio, mas agora a felicidade é o prazer. A busca pelo prazer como elemento da ética epicurista. Mas na sequência nós temos uma outra concepção ética, que é o estoicismo, que vai propor a ideia de que a verdadeira felicidade está na aceitação resignada daquilo que acontece conosco e que não depende da gente.
Aceitar aquilo que ocorre conosco e do qual nós não temos poder algum para alterar é a melhor forma de agir diante das coisas. Fortalecer-se internamente, criar uma fortaleza interna, não se deixar abalar por aquilo que ocorre com você. Olha que princípio extraordinário. Não é à toa que o estoicismo é uma das escolas helenísticas mais lidas em 2024. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo que exige cada vez mais de nós aceitar as condições difíceis, resignar-se diante das adversidades para que a gente possa agir bem. Então, duas éticas contrapostas, uma da aceitação, a outra do prazer, mas que são orientações de vida para os indivíduos. Quando nós avançamos no mundo moderno, você não pode esquecer dessas duas éticas. A ética kantiana, que é uma ética do dever, ou seja, é uma ética que propõe que a nossa ação ela será uma ação boa se ela obedecer ao imperativo categórico. Ou seja, há na razão humana uma ordem na forma de um imperativo categórico que nos obriga a duas coisas. Primeiro, sempre pensar na possibilidade da nossa ação se transformar numa ação universal. Então, toda vez que eu for agir, devo me perguntar: quereria eu que a humanidade inteira também fizesse isso? E a segunda, nunca tratar um ser humano menos do que um ser humano. Todo ser humano tem direito a ser tratado na sua dignidade. Esse é o princípio que orienta a ética kantiana. Então, nenhuma ação deve ser feita se ferir esses dois princípios. Só que o utilitarismo, que é a corrente oposta, vai dizer o contrário. Na verdade, a minha ação ela é boa se ela produz a maior quantidade de felicidade ao maior número de pessoas possíveis. Então, mudou tudo. Na ética kantiana, eu devo obedecer à minha razão. Na ética utilitarista, eu devo obedecer ao princípio da maximização do bem-estar. Então, eu devo sempre orientar a minha ação para maximizar o bem-estar e reduzir o sofrimento. Veja se não é isso o que ocorre nas éticas que orientam as ações políticas. Quando o governante toma uma decisão, normalmente ele privilegia o bem-estar coletivo. Algumas pessoas vão sofrer as consequências de sua ação? Sim, mas o coletivo se sobrepõe ao individual. Não vá para a prova do Enem sem saber essas 4 teorias éticas que são extremamente importantes. Então, ficamos por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês e na próxima aula a gente volta com mais dicas para a sua prova do Enem. Grande abraço, tchau, tchau.